Esse é o livro escolhido para o mês de março do Desafio Todo Leitor. Se você não está seguindo o desafio, recomendo, porque todo mês a galera lê junto algum gênero em específico, né? No mês de março seria uma biografia. E eu li do Victor Hugo, que era de um cara que eu tinha muita curiosidade de ler por conta do arrebatamento que me provocou a leitura do romance dele, Os Miseráveis. A primeira coisa que eu percebi lendo a biografia do Victor Hugo, na verdade, foi que conhecer a história desse escritor é a mesma coisa que você conhecer uma parte da história política da França. E para quem não sabe quem é o Victor Hugo, ele é o escritor, né, mais conhecido pelas obras Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Ambos com vídeo aqui no canal, hein? Na ocasião que eu li Os Miseráveis, esse livro me tocou de uma maneira, sabe? Não tem como você sair a mesma pessoa depois da leitura daquele livro. Da mesma forma que eu tive essa impressão quando eu li Os Miseráveis, eu tive um pouquinho dessas doses quando eu li O Corcunda de Notre Dame. A diferença é que Os Miseráveis é que é a grande obra-prima do escritor. Então, na qualidade de escritor, o Victor Hugo foi muito influente em toda a Europa. A partir inicialmente das questões da literatura, né, como uma influência na literatura em relação aos outros escritores da região, até mesmo na política, nas questões sociais, nas questões filosóficas, ele foi muito influente. Por eu ser o tipo de pessoa que tem uma alma antiga, é compreensível por que esse livro me tocou tanto assim. Só que aí o Graham Hobb, que é o autor desse livro, inclusive foi uma biografia premiada pelo... Com este Victor Hugo, Graham Hobb recebeu o prêmio Whitbread de melhor biografia. Não sei que prêmio é esse, mas só pelo nome parece ser interessante. O Graham Hobb faz uma citação muito interessante aqui, porque ele estudou muitas biografias. Se você observar, esse livro tem 50 páginas só de... mais de 50 páginas, minha gente. Esse livro tem em torno de 60 páginas só de referências bibliográficas. Ele fala assim, olha, sobre o Victor Hugo, sai na internet em torno de 3.000 palavras por dia. Então, é um cara muito biografado. E ele fala assim, por mais que tenha todas essas biografias, por mais que você estude boa parte delas, ainda assim você não vai estar sabendo de tudo. O biógrafo não tem como saber aquilo que rolava na cabeça do biografado, sabe? Nem no coração dele. E por mais que tenha registros, cartas, depoimentos de outras pessoas, ainda assim não é tudo. Às vezes se você perguntar à própria pessoa, nem assim ele vai saber tudo. Quem é que tem plena certeza das coisas que rolam na sua cabeça, não é verdade? E aí ele diz assim, que a única biografia completa, talvez, vai ser se algum dia a gente for ler a biografia de uma planta ou de um verme. E aí eu sempre tive curiosidade de saber, né? Se esse cara foi tão impactante assim, eu quero entender a história dele. E eu já observei de logo que a própria infância e adolescência do Victor Hugo foi permeada de caos, sabe? Tanto o caos de estar em meio a essas batalhas, esse caos político, geográfico, quanto esse caos familiar. E aí eu descobri que o Victor Hugo era o caçula de 3 filhos, né? Que o pai ele era filho de um major que chegou a virar general, de algumas tropas ali do Napoleão. E a mãe dele era uma guerreira também. Mas eles foram um casal que tiveram suas complicações, né? E isso impactou muito a vida dessas crianças. O pai dele dizia que quando ele nasceu, ele parecia um Quasímodo. E aí a gente começa a entender da onde é que vem algumas coisas do autor, né? Porque ele era um bebê muito franzino e cabeçudo. Mas enfim, ele sempre teve essa sede de grandeza, de ser uma pessoa grande desde criança. E a gente começa a perceber aqui, dos lugares por onde ele passou, as pessoas com quem ele conviveu, a influência e a inspiração para ele criar boa parte desses personagens. E aí, quando ele escreveu o Notre Dame de Paris, 1482, que foi o título original do livro, aliás, ele detestava o título, a tradução americana para O Corcunda de Notre Dame. Quando ele escreveu esse livro, ele já estava famosinho. Ele já estava famosinho porque ele já tinha conseguido um cargo aí de poeta oficial do governo, ele já tinha participado de alguns concursos desde os 16 anos de idade, então ele já estava, né, despontando aí no meio artístico como uma promessa interessante. E com essa sede, então, de grandeza, né, com essa vontade de ser uma pessoa grande, então ele foi muito longe, né? Tanto é
Estamos aqui falando dele. Uma das passagens mais interessantes que eu vi aqui, aquele carnaval que ele retrata nos capítulos finais dos Miseráveis, que é quando acontece o casamento da Cosette. A data daquele carnaval foi um dos dias mais felizes da vida do Victor Hugo. E aqui o Graham Hobbe cruzou com um poema que ele escreveu se referenciando a esse dia, que foi o dia em que ele dormiu a primeira vez com a Juliette Drouet, que foi um amante oficial, porque além da amante oficial, teve várias outras coisas aí passando na vida desse cara. Foi um dos dias mais felizes da vida dele. E com essa amante ele permaneceu aí por mais de 50 anos juntos, sabe? E foi com essa amante com quem ele viveu algumas das coisas mais importantes da vida dele também. Eu já tinha ouvido falar que o Victor Hugo tinha perdido uma filha no naufrágio. Eu fiquei muito curioso saber, né, sobre essa passagem. E ao que eu entendi, esse episódio marcou muito a vida do Victor Hugo. Muitas das coisas que ele escreveu, das coisas que ele passou a fazer, foi por conta desse abalo que ele sofreu com a morte dessa filha. Ele teve 4 filhos. E aí, na verdade 5, porque o primeiro que ele chamou de Leopoldo, em homenagem ao pai, morreu logo após o parto. E a segunda, que foi a Leopoldine, foi a que morreu nesse naufrágio, né? Que foi a filha favorita dele. Então ele ficou muito abalado, ele se tornou espírita, inclusive. Que é interessante a gente cruzar os dados, porque o espiritismo começou na França, muito embora ele tenha descoberto essa questão na Inglaterra, durante uma das fases de exílio dele. E aí, enfim, essa filha tinha casado, acabado de casar, ela tinha ido para um passeio no Rio Sena, e esse barco capotou no rio, né, enfim, e ela morreu aí. Mas o que muito me surpreendeu, me deixou muito chocado, é que além da morte da Leopoldine, o Victor Hugo ainda viveu a morte de outros 2 filhos, né? No caso, Charles, que foi o segundo filho primogênito, né, dos homens, e que foi o único que deixou descendentes. Teve o François Vito, ele ainda viveu a morte do François Vito, e a Adèle, que foi a segunda, Adèle II, que era o mesmo nome da esposa. A Adèle morreu solteira. E eu desconfio que ela era sapatão. Porque ela recusou 4 casamentos, ela fugiu com um cara aí, ninguém sabe direito por que foi. Né? Ela tinha uma vida assim muito misteriosa. E o Balzac, interessante que o Honoré de Balzac, ele tinha uma fissuração nessa filha do Victor Hugo, sabe? Ele disse que era a coisa mais bonita que um dia ele já poderia ver. Sabe? Ele era fissurado nessa caçula do Victor Hugo. Que ele desconfiava que não era filha dele, porque a Adèle, esposa do Victor Hugo, andou pulando a cerca também. E aí, galera, um dos capítulos mais interessantes desse livro, que eu estava mais ansioso para saber, era da repercussão da publicação de Os Miseráveis. E aí eu cheguei à conclusão, não, isso não foi só coisa da minha cabeça, não foi só comigo, foi um livro que foi muito impactante como um todo. Ele relata aqui o episódio de publicação desse livro como uma das maiores... Sabe quando tem aquela queima de estoque no dia 1º de janeiro, nessas lojas aí de departamento, né? Pronto. Era a galera querendo entrar nas livrarias, quebrando tudo para comprar o primeiro volume, Fantine, dos Miseráveis. Foi um livro que a repercussão pública, sabe, dos críticos, dos outros escritores, era o pau que rolava no jornal, eram comentários, colunistas, cronistas falando sobre esse livro, Os Miseráveis. Então, ele me trouxe a resposta que eu precisava. Eu sou apenas mais um das muitas pessoas que no século XIX se deslumbraram com aquela obra que é Os Miseráveis. Inclusive, o Rio de Janeiro foi a única capital fora da Europa na qual participou da publicação de Os Miseráveis. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que interessante, né? Inclusive, ele relata aqui direitinho a passagem que o próprio Victor Hugo fala de quando ele se encontrou com Dom Pedro II. Ele diz assim: permiti-me apresentar meu neto a vossa majestade. Ele disse a Georges, que era o neto do Victor Hugo. E aí o Dom Pedro II respondeu: meu rapaz, só há uma majestade aqui, que é Victor Hugo. E a gente entende aqui, o Graham Hopper descobriu inclusive que o próprio Dom Pedro II era o gófilo desde os 6 anos de idade. Então, né, a fama dele já saiu da Europa há muito tempo. E assim, ele foi o cara que influenciou muitos escritores, como Dostoiévski, como Flaubert,
né, como Balzac, enfim. E assim, galera, a influência do Victor Hugo é uma coisa assim inegável. Eu só tenho uma coisa para pedir para todos vocês: leiam Os Miseráveis. Quando eu falo daquele livro, eu sou capaz de me emocionar, para vocês entenderem o quão importante aquele livro é para mim. E essa influência do Victor Hugo é tão inegável que o Graham Hobb coloca aqui: a história da influência de Hugo após a morte é a história de um rio depois que chega ao mar. Era tão generalizada que às vezes se julgava não ter exercido influência alguma. Qualquer pessoa que lê pela primeira vez as obras de Hugo perceberá uma sugestiva familiaridade, muito mais eloquente que qualquer alusão deliberada. Então, galera, não dá para eu falar tudo que tem aqui na vida do Victor Hugo. Eu teria que fazer um documentário, um vídeo documentário para falar o que tem pelo menos nesse livro aqui, né? E vocês entenderem o quanto que esse cara foi importante, quanto esse cara é significativo, sabe? A gente percebe muito a diferença dos livros que simplesmente passam do que é um livro clássico quando você lê um livro do Victor Hugo, porque são coisas que vão ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Eu vou deixar aí do ladinho outras sugestões de livros. Inclusive, eu já postei aqui resenha da biografia do José Saramago e do Albert Einstein. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo.